Bem-vindo a Derry vem para ampliar o universo de It, que já tem 2 filmes e que traz de volta aqui o Andy Muschietti como um dos criadores da série, como diretor desse primeiro episódio que eu vou comentar para vocês. Eu tive acesso prévio aos 5 primeiros episódios dessa série, então esses 5 primeiros episódios eu vou gravar os vídeos, deixar os vídeos gravados, mas eu vou continuar debatendo com vocês nos comentários. Tô dizendo isso porque com Alien, por exemplo, e as outras séries que eu fiz com vocês semana a semana, eu sempre pego os comentários do vídeo anterior para debater na semana seguinte. Dessa vez eu não vou conseguir fazer isso justamente porque eu já vou ter gravado esses 5 vídeos quando a série estrear o seu primeiro episódio. Ainda assim, nos comentários eu vou trocar essa ideia com vocês semana a semana para ver o que vocês estão achando, pra gente trocar essa ideia que é sempre o mais legal de se fazer, né? As diferentes opiniões, diferentes sensações com a série, sempre com muita educação que eu peço pra vocês. Dito isso, vamos comentar um pouco, vamos trocar uma ideia sobre esse primeiro episódio, que tem uma coisa muito interessante aqui nesse primeiro episódio, que tem coisas que eu gosto muito, no geral eu gosto do episódio, tem coisas que eu já não gosto tanto, que vem também desse terror do Andy Muschietti, mas de forma geral eu acho um episódio interessante, como ele tem muito uma lógica do piloto clássico, digamos assim. O que eu tô querendo dizer com isso? As séries de TV, historicamente, elas precisavam de um episódio piloto que vendesse essa série. Então, muitas vezes o episódio piloto, o de Twin Peaks, por exemplo, é muito celebrado nesse sentido e tal. O episódio piloto, na maioria das vezes, ele tem essa lógica de condensar um pouco das ideias da série, ou pelo menos ele ser quase que um filme em si, quase que uma ideia fechada ali em si, para vender a série. Com o passar do tempo, a partir do momento que as séries elas passaram a ser feitas não mais na lógica da televisão, que você precisava de uma audiência, de uma atração nesse primeiro episódio, para aí você continuar fazendo a série, ou para aí sim você engajar o público a partir de então, as séries passaram posteriormente com os streamings e tudo mais, ou mesmo antes dos streamings, a serem vendidas já logo de uma vez com todos os episódios. E essa força do piloto, ela permaneceu em poucas obras, de forma geral, nem tanto, né? Já é pensado uma temporada total em que, muitas vezes, o primeiro episódio, a gente vê muito isso nessas séries de streaming, os primeiros episódios, o primeiro episódio é quase que um episódio apenas meio que de apresentação, muitas vezes que não acontece muita coisa, assim, que só vai apresentando os personagens com um final que puxa um gancho pro episódio seguinte. Aqui em Bem-vindo a Derry, esse episódio ele tem muito a cara do piloto clássico, digamos assim. A gente tem aqui um episódio que, claro, nem tudo vai ser fechado dentro dele. Por exemplo, o núcleo militar ali não vai ter um desenvolvimento, só tem um desenvolvimento inicial e tal. Mas principalmente o foco desse episódio, que são esses garotos, que são essas crianças aqui lidando com o sumiço da outra criança, que é a amiga deles, mas nem tanto assim, digamos, que a gente vê no começo do começo do episódio, tem muito esse caráter do episódio piloto que meio que se inicia e se fecha essa história inicial. Claro, vai ter consequências em episódios seguintes, né? Acredito eu, né? Eu não vi previously, eu não vi trailer, eu não vi nada, mas até pelo núcleo militar, que é muito pouco resolvido, provavelmente eles vão seguir a série a partir daí. Mas se a gente pegasse só o núcleo das crianças, facilmente a gente poderia olhar pra isso e falar: eles vão fazer um episódio semanal com o caso da semana, em que aquele caso se resolve com aquelas crianças, em cada uma das crianças ou dos personagens raptados pela coisa. Então tem essa lógica do episódio piloto de ser quase um filme fechado com essas crianças, e isso eu acho legal. A gente tem a apresentação inicial daquele garoto, a gente tem na cena do carro, inclusive, que é uma cena muito boa, uma das melhores cenas do episódio. Acho inclusive a melhor cena em construção de terror aqui, né, mais do que horror, a construção de terror, dessa tensão, desse medo pelo que vem a seguir, né, e aquele personagem que ele vai percebendo que ele foi sequestrado, percebendo que ele foi colocado na garra da coisa, ainda que ele não compreenda tão bem e a série não explique tão bem pra gente como aquilo funciona, né? Quase que esses devaneios, essas ilusões que a coisa cria para raptar as suas crianças, para pegar as suas presas, digamos assim, né? E a gente tem ali a repetição daquela família falando as mesmas palavras, e como a montagem vai trabalhando, né, entre um personagem e outro para criar essa angústia e esse crescimento, né, esses cortes cada vez mais rápidos, cria uma sensação bastante interessante ali no quesito terror, até o horror aparecer, né, até visualmente ele se desenhar, e ele se desenha primeiro
também surgindo das sombras, digamos assim, lá de baixo do carro e tal, que eu acho bem legal, acho a melhor sequência da série até agora, né, desse primeiro episódio. Mas tem muito dessa dinâmica, né, então a gente vê ele desaparecendo, a gente vê porque ele desapareceu. O episódio inteiro vai ser esses garotos tentando, claro, enfrentando alguns medos ali, né, a coisa, impondo medos a eles e tudo mais, mas a gente vai ver basicamente eles se investigando, eles se juntando, para ao final eles serem confrontados pelaquela mesma coisa, em um momento ali dentro do cinema vazio, que é quase que essa lógica de um final mesmo, né? Desse confronto final que é quase tudo resolvido, e aqui até é bastante corajoso o que a série faz, né? Porque dá esse indício, e a gente é acostumado com a série de hoje em dia, dá esse indício de que aqueles vão ser os garotos que a gente vai acompanhar a série inteira, assim como foi nos filmes de It, né? Então a gente fala, tudo bem, a gente reconhece o grupo aqui que a gente vai acompanhar. E no final, a gente vê ele despedaçando essas crianças no cinema até sobrar apenas 2, né? Então era algo que, sinceramente, eu não esperava, e acho que é uma dinâmica bem estabelecida aqui desse episódio narrativamente, né? De construir esse grupo e desfazer esse grupo de uma forma bastante chocante até, principalmente a maioria das séries não tem muita coragem de fazer isso com crianças, não fazer visualmente, pelo menos, né? A gente vê um braço ali, apenas a gente vê uma criança sendo despedaçada ao meio, e aquele cinema todo tomado pelo vermelho do filme queimado, né? Tem até essa conversa com o próprio cinema, essa quebra da ilusão do cinema para a realidade, que tem muito a ver, inclusive, com esse vilão que é o Pennywise, ou que é a coisa. Então é outro momento que eu acho bem interessante, até visualmente interessante. Tem umas sacadas boas no episódio, né, nesse quesito, até de fotografia. Então quando eles vão ali naquela sacada e a gente vê todo aquele fundo azul e apenas a luz aceso, fogo aceso laranja, né? Então cria alguns contrastes, alguns mistérios, assim, a partir da imagem. Ou outro momento bom, inclusive, é com o personagem que é militar ali, então ele tá deitado e a gente vê alguém passando mascarado ao fundo. Então ele cria algumas boas sugestões nesse sentido, né? Por meio da fotografia, do enquadramento, para sugerir o terror ou para construir esse mundo de alguma forma. Mas fechando só tudo isso que eu falei inicialmente, tem bastante essa dinâmica nessas crianças de um episódio piloto de série. Aquele episódio que ele funciona meio que sozinho, né? A gente poderia ver essas crianças só nesse episódio e acabar por aí. Não o núcleo militar, obviamente, mas essas crianças poderiam facilmente ser um fechamento, né? A primeira ou as primeiras presas do Pennywise, ou algumas presas do Pennywise, e aí na semana seguinte novas presas e coisa do tipo. Além disso, a série ela vai tentar criar esse estabelecimento do período, né? Citando bastante a Guerra da Coreia, citando, por exemplo, elementos aqui, alguns mais sugeridos, alguns mais claros sobre o racismo desse período e como ele é imposto, né? Muita gente já vai estar falando lacração, enfim. Eu acho que é algo que vamos ver como a série desenvolve também esses temas. Acho que é meio cedo para falar sobre tudo isso, mas a gente vai ver principalmente ali o militar e o porquê que ele vira militar, né? Eu acho legal como eles contextualizam isso, né? E como isso insere o personagem possivelmente dentro da trama aqui, e também na garota, né? Que fala que o pai dela foi várias e várias vezes interrogado porque ele era visto como o principal suspeito por ser um homem negro. A série não fala isso com todas as letras, mas isso fica bastante escancarado. Então, de forma geral, eu acho um episódio bem resolvido, um episódio narrativamente bem resolvido, até bem inteligente, que tem um jeito de fazer série que é um pouco mais das antigas e menos dos dias de hoje. Vamos ver como a série se desenvolve a partir disso. O que eu não gosto tanto assim é o que eu já não gosto tanto no Andy Muschietti dirigindo o horror em si, né? Esses elementos mais diretos do horror com o espectador, principalmente como ele vai trabalhar tudo dentro de uma lógica do susto. Quando ele vai trabalhar os espaços, eu acho interessante. Então, quando a gente vê, por exemplo, o dedo saindo, as vozes vindo do cano, o dedo saindo da banheira. Quando a gente vê aquele bebê visualmente se apresentando, quando a tela de cinema começa o garoto a falar com eles no cinema, né? Essas ilusões criadas pelo Pennywise. Então essa antecipação por meio do espaço, por meio do som, eu acho que ele faz bem. Só que no final ele tenta reduzir tudo aos jumpscares, tudo aos sustos. E é uma coisa que eu sempre falo. O problema não é o jumpscare, né? Muita gente fala, não, eu não aguento o terror de jumpscare. O jumpscare bem feito, ele é um belo artifício.
E tem muitos jumpscares bem feitos, tem diretores que trabalham isso muito bem. O Andy Muschietti não é um desses diretores nesse sentido. Eu acho que ele constrói melhor a dinâmica da cena do terror do que finaliza ela, né? Os sustos deles são extremamente previsíveis sempre. Então, ele vai meio que falando, olha, eu vou te dar um susto agora. E aí, quando ele dá o susto, a gente já sabia que ele ia dar o susto. Pra mim, isso não funciona tanto assim. Tem uns 3 ou 4 momentos centrais nesse episódio que ele vai fazer isso. É algo que ele fazia também lá no It. Então, se não te incomodava nos filmes, provavelmente não vai te incomodar aqui na série também. Mas é o que eu menos gosto nesse primeiro episódio. No geral, acho um episódio bom, assim, era uma série que eu não tava nada empolgada com ela. Eu acho o primeiro It legal, o segundo já não gosto tanto assim. E aqui eu acho que é um bom primeiro episódio pra começar essa temporada, né? Com o Andy Muschietti dirigindo, com uma percepção interessante, estética mesmo de toda essa concepção, que não cai apenas naquela fotografia genérica dos anos 50, anos 60 e tal. Então ele consegue fazer um trabalho bom nesse sentido. E também, como eu disse, o que mais me interessa é como ele consegue construir essa narrativa típica de um episódio piloto aqui, que precisa ser desenvolvido agora a partir de então nos próximos episódios. Acho um bom início de Bem-vindo a Derry, gostei. Comentem aqui embaixo se vocês concordam comigo, se vocês discordam, por que vocês discordam, por que vocês concordam, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Vamos bater um papo que é sempre o mais legal. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.